Fala galera, Jesus Cristo virá depois de 2020? Será? Vamos analisar segundo o que está escrito. Venha comigo e confira, que aqui está a resposta. Um abraço. Olá galera, vamos que vamos. Vou falar especificamente da segunda vinda de Jesus Cristo, tá? A segunda vinda dele, e vou provar, né? Dentro das próprias falas dos apóstolos, Tiago, Paulo, João e Pedro, né? Que a segunda vinda de Jesus Cristo não iria demorar aí mais de 2020 anos, beleza? Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, estou repetindo o vídeo porque eu aprimorei, tá? E aqui eu vou especificar melhor e vou colocar mais argumentos segundo as palavras dos apóstolos, beleza? Então vamos analisar o seguinte, vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 32, ele vai dizer o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus Cristo ele fala dessa parábola por quê? Dando o sentido de que quando se iniciasse, né, os eventos do qual ele falara, tanto em Mateus 24, como em Lucas 21, Marcos 13, todos os apóstolos e os discípulos que ouviram tudo isso, a respeito das palavras deles, poderiam já estar certo, né, de que esse evento, de todos esses eventos, iriam se cumprir, né, a partir da apresentação dos primeiros do qual ele falou, tá? Então é isso que significa aqui essa parábola que ele menciona aqui, beleza? E depois ele vai falar no 33: assim também vós, quando virdes todas estas coisas. Que coisas são essas? Vamos lá, ó. Ele começa falando aqui, né, dos princípios das dores, onde ele vai falar no versículo 3 e vai mencionar até o versículo 14. Aí depois aqui a partir do versículo 15 ele já vai começar a falar da tribulação, uma grande tribulação que estava para cair lá naquela geração dele, né? Que se iniciou ali, o início da grande tribulação, pelo César Nero, que foi o último aí da dinastia Juliana, né? Sabemos muito bem que César Nero arregaçou aí com os cristãos da época, colocando eles nas arenas para serem comidos por leões, queimados vivos na cruz, foram degolados, decapitados, né? Muitos deles sofreram demais naquela geração lá, já iniciando lá com César Nero, né? Ali por volta de 62 a 64 depois de Cristo, né? O início de uma grande tribulação. Inclusive o apóstolo João vai mencionar isso em Apocalipse 1, né? De que ele estava ali de forma presente naquela tribulação, sofrendo com eles, né? Quando ele escreve ali o Apocalipse capítulo 1. Aí depois vai falar aqui da vinda dele, né? A partir aqui do versículo 29, né? Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quem é que faz a menção? Quem é que testifica isso aqui que Jesus Cristo fala? O apóstolo Tiago, lá em Tiago capítulo 5, ele vai dizer também a mesma coisa. Olha só, Tiago 5, olha aí, ó. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor vai demorar muito? Vê se é isso que está escrito aí, ó. Está próxima. 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha aí, ó. Eis
que o juiz está às portas. Deixa eu até abrir uma outra Bíblia aqui, para não ficar muito... Deixa eu abrir uma outra aqui. Cadê? Pô, tô abrindo no Facebook, é mole? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vou botar na mesma linguagem para não ficar confuso. Beleza. Beleza. Mateus 24, né? Pronto. 33. Beleza. Olha aí, ó. 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aí você pega Tiago. Olha aí, ó. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, Tiago, simplesmente, ele testifica o que Jesus Cristo falara em Mateus capítulo 24, versículo 33. E quando fala aqui que Jesus Cristo está às portas de quem? Das 7 igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia. Então não poderia, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, Jesus Cristo está fazendo uma referência a um tempo muito longo, a um tempo a perder de vista, a um tempo futuro, bem distante. Há mais de 2020 anos, não faria sentido nenhum. É óbvio que quando ele fala próximo ou às portas, é de que isso estava para acontecer ainda naquela mesma geração dele, né? Por isso que ele simplesmente vai mencionar, né, no versículo 34. Olha aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração dele. Os contemporâneos dele. Aqueles que conviveram com ele durante todo aquele período ali, né? Sabemos que uma geração, tem um vídeo meu aí falando sobre isso, é um período de 40 anos, né? Segundo aí aos israelitas, sem que tudo isso aconteça. Olha aí, ó. Então não faria sentido nenhum, não teria lógica querer colocar esse próximo às portas para um tempo de mais de 2020 anos. É muita falta de lógica e coerência com o que está escrito. Não faria sentido. Não faria sentido. Vamos lá. Deixa eu desmarcar aqui. Inclusive, temos uma outra passagem aqui, que está lá em Hebreus. Deixa eu puxar para cá. Em Hebreus, capítulo 10, versículo... Cadê aqui? Vamos lá. Hebreus 10, capítulo 35. Olha aqui, ó. Versículo 35, olha só o que ele vai falar. Para quem que ele fala isso aqui? Deixa eu ver. Fala para eles, né? Para os hebreus. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabemos que essa promessa é de torná-los reis e sacerdotes desde a primeira aliança, né?
Deus ele faz essa promessa desde a primeira aliança, conforme está lá em Êxodo, né? Capítulo 19, a partir do versículo 5. Aí depois, ele vai falar no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, não, mas dentro da escatologia futurista, pouco tempo é um tempo de mais de 2020 anos, 19 anos. Eu não sei que pouco tempo é esse, né? Aí ele vai falar aqui, ó, vírgula, aquele que vem virá e não tardará. Olha aí, ó. O que é não tardará? O que é não se tornar tarde? É aquilo que tem um período de mais de 2019 anos? Ou uma coisa que estava para acontecer ainda naquela mesma geração de Jesus Cristo? Fala comigo aí. Olha só como é que não faz sentido, como que não tem lógica, não dá para sustentar a escatologia futurista, não tem como, cara. Não tem como, eu tenho que chamar aqui Jesus Cristo de mentiroso, Tiago de mentiroso, Apóstolo Paulo de mentiroso. Eu tenho que chamar todos eles de mentirosos, cara. Não faz sentido nenhum. E olha que não é só autor aos Hebreus não, cara. Tem mais, hein? Vamos lá. Olha só o que Pedro vai mencionar. Presta atenção. Olha só, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Olha só, hein? Ora, o fim de todas as coisas está demorando muito. Vê se é isso que está escrito aí. E olha só a palavra que está incutida aqui, ó. Olha aqui, ó. Todas. Aqui ele não está falando o fim de algumas coisinhas, o fim de pequenas coisas. Aqui ele está falando de todas as coisas, todas. O fim de todas as coisas. Qual o pareamento que eu posso fazer? Olha só, hein? Olha o pareamento. Preste atenção, ó. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Ó o pareamento aqui, ó. Olha aqui, ó. Lucas capítulo 21. Versículo 22. Aliás. Olha só, hein? Olha o pareamento. Versículo 22, ó. Deixa eu marcar aqui. Olha só. Porque estes dias são de vingança. Vírgula. Para quê? Para se cumprir. Olha a outra palavrinha aqui, ó. Tudo o que está escrito. Nessa época de Jesus existia o Novo Testamento? Aqui ele era judeu e estava debaixo da lei de Moisés, quando ele falou isso. Existia o Novo Testamento? Claro que não, né? Só existia a Taná e a Torá, o livro dos profetas. Olha aí, ó. Tudo o que está escrito aonde? No livro dos profetas, na Taná e na Torá. Olha o pareamento. E querem colocar isso aqui para os dias de hoje. Como se ainda tivesse alguma coisa para se cumprir. Não faz sentido nenhum, não tem lógica. É completamente fora do que está escrito. Não tem coerência. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. E querem colocar isso aqui para os dias de hoje. Simplesmente colocando o apóstolo Pedro como um merda. Um merda de um mentiroso dentro das escrituras, cara. É isso que os que estão aí se baseando dentro do futurismo fazem. Colocam Pedro como mentiroso. E não é só ele, não. Vamos lá, 2 João. Olha só o que ele vai mencionar, hein? Preste atenção. 2 João.
Olha só, hein? É 1 João, peraí. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Olha só, hein? Filhinhos, já é a última hora. Olha aqui, ó. Opa. Olha aqui, ó. Já é a última hora. É verbo ser que está no presente do indicativo. Então era a última hora quando? Onde? Lá na mesma geração de João, de Jesus Cristo, dos apóstolos. E por que o apóstolo João fala isso? Porque eles já estavam sofrendo o início da grande tribulação que já estava para cair sobre eles. Tanto que ele vai falar depois, mais adiante. E, como ouvistes que vem o anticristo, também, agora, presente do indicativo, faz a menção, né? A palavra agora faz a menção de que era na presente data lá onde eles estavam sofrendo, muitos anticristos têm surgido, que também está no presente do indicativo. Pelo que conhecemos que é, verbo é. Deixa eu botar aqui. Vamos marcar aqui. Verbo é a última hora. Verbo é presente do indicativo. E querem pegar isso aqui e colocar para os dias de hoje. É simplesmente uma falácia e uma piada dos que se baseiam dentro da escatologia futurista. É disso que se trata. E colocam aí o apóstolo João simplesmente como um merda de um mentiroso. Olha só mais uma outra passagem que está em Hebreus. Olha só, hein? Autor aos Hebreus de novo. Vamos lá. Olha só. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Olha aí. E versículo 2. Vamos marcar logo esses dois. Havendo Deus, outrora, falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele está fazendo a menção aqui do Antigo Testamento, claro. 2. Nestes últimos dias. Olha aqui, ó. Marcar, vamos marcar, hein? Tem que marcar, eu tenho que desenhar. Olha só, hein? Falou pelo Filho. Por quem? Jesus Cristo. Palavra falou é o verbo que está no pretérito perfeito. Ou seja, passado. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor aos Hebreus já estava aqui considerando que, naquela presente data que ele escreve isso aqui para o povo hebreu, né? Ele já considerava como os últimos dias. E querem trazer isso aqui para mais de 2019 anos, que é simplesmente mais uma falácia. É simplesmente colocar o autor aos Hebreus como um merda de um mentiroso dentro das Escrituras. Vamos lá, tem mais. Vamos lá. Olha só. Apocalipse capítulo 22. Deixa eu desmarcar aqui. Agora vamos só de Apocalipse, hein? Ó, Apocalipse 22, versículo 12 vai dizer. Olha. Eis que venho sem demora. E já se passaram mais de 19 anos. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse galardão era para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, para eles lá no primeiro século. E querem trazer isso aqui para os dias de hoje.
Não, mas sem demora dentro do futurismo, não. Isso aí, sem demora, é mais de 2019 anos. O sem demora não significa que era uma coisa que estava para acontecer ainda naquela geração, não. É simplesmente uma falácia e uma piada, cara. Vamos lá, hein? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha só. Olha só. Eis que vem com as nuvens. Não, peraí. Não é isso aqui não. Vamos lá, 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 3. Olha só. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está demorando muito, ó. Vê se é isso que está escrito aí. Ou vai demorar muito. Próximo. E querem colocar isso aqui para mais de 2019 anos. Como isso? Vamos lá. Apocalipse capítulo 22. Olha só, hein? Apocalipse capítulo 22. Olha aí. Versículo 20. Olha aí. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí, ó. O sem demora é um período de mais de 2019 anos. Esse é o sem demora dentro da escatologia futurista, sem lógica e sem nenhuma coerência, cara, com o que está escrito. Vamos lá. Tem mais, hein? Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Olha aí, ó. Venho sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa de quem? Nossa, aqui nos dias de hoje? Claro que não, né? As 7 igrejas que se faziam presente lá na Ásia. Por que eu falo isso? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e mande às 7 igrejas. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que se faziam presente lá, naquela época, na mesma geração de Jesus Cristo. Por isso que eu falo isso. Mais uma passagem, tá? Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, deixa eu puxar pra cá. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai estar escrito o seguinte. Lucas, ele vai mencionar o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, né? Isso é o que foi escrito pelo profeta Joel, que está aqui em Joel capítulo 2, 28, né? Joel, ele vai mencionar o seguinte, que seria derramado o Espírito sobre toda a carne.
Inclusive em outras versões eles colocaram aí, por exemplo, a última versão de João Ferreira de Almeida de 2017, eles colocaram lá sobre toda a humanidade, né? Para poder colocar como se fosse derramado sobre o mundo cosmos. Mas quando faz a referência em um espírito ser derramado sobre toda a carne, era a carne de um mundo habitado, que se fazia presente lá naquela mesma geração de Jesus Cristo, né? Inclusive eu tenho vídeos aí que eu falo sobre o mundo, tá? Eu fiz uma série aí de 4 ou 5 vídeos, se eu não me engano, e vocês podem assistir lá, tá? E vocês vão entender exatamente disso que eu tô falando. Eu não vou esticar aqui para não ficar muito longo, né? Até porque o objetivo do vídeo aqui não é esse, falar sobre o mundo, beleza? Aí no versículo 17, né? Ele vai dizer o seguinte: e nos últimos dias acontecerá. Quem fala isso é Lucas. Ele simplesmente cita, né, uma das palavras do profeta Joel, e que isso se cumpriu aonde? No Atos dos Apóstolos. Ou seja, naquela mesma geração de Jesus Cristo, onde o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, dentro de uma escatologia futurista, do qual não faria sentido nenhum, porque se a gente se a gente trazer isso aqui para os dias de hoje, trouxer, né, digamos assim, isso aqui para os dias de hoje, vamos jogar de ralo aí, por água abaixo, a profecia de Joel. Teremos que criar aí mais um ato dos apóstolos para poder se cumprir a profecia dele. Então não faria sentido nenhum. Nenhum. Correto? Então é simplesmente, cara, dentro da escatologia futurista, eles irem além do que está escrito. É isso que fazem. É isso que fazem. Querer trazer essas profecias, o cumprimento de todas elas, para mais de 2019 anos, é simplesmente um absurdo. É simplesmente ir além do que está escrito. E olha o que o apóstolo Paulo vai mencionar. Deixa eu apagar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo vai mencionar para a igreja de Corinto. Ele vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 4, vou ler somente o versículo 6, para não ficar muito grande, né? Por isso que eu copiei somente esse versículo. Ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Abre aspas. Não ultrapassem o que está escrito. Fecha aspas. Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. E quando o apóstolo Paulo fala de não ir além do que está escrito, é ao Novo Testamento que existia lá naquela época? Claro que não, né? É óbvio que ele está fazendo uma referência a Taná e a Torá, o livro dos profetas. É disso que se trata. Correto? É isso aí, rapaziada. Finalizando aí o vídeo, tá? Aqueles que estiverem assistindo esse vídeo aí, se inscrevam no canal. É muito importante a inscrição de vocês, para que vocês possam receber mais vídeos, tá? Toda semana eu estou postando vídeo aí. E estou fazendo vídeo basicamente aí, me baseando, né? A maioria dos vídeos, tudo dentro da escatologia preterista completa. Valeu? Então se inscrevam no canal para vocês receberem mais vídeos, né? E se puderem também compartilhar, compartilhem esses vídeos, tá? É isso aí. Um grande abraço a todos. Fui!